Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. E sempre aos domingos, pela Rádio Nova Aliança, nós apresentamos às 20 horas as o nosso programa de Justiça e Paz. Eu gaguejei um pouquinho agora porque eu vou fazer uma chamada para na próxima segunda-feira, no dia 6 de novembro, segunda-feira, 6 de novembro, nós teremos o nosso Diálogos de Justiça e Paz. Sempre na primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos no Centro Cultural de Brasília, que fica o setor de Grandes Áreas Norte, ali no inicinhos da Asa Norte, na quadra 601, no módulo D, que é a Casa dos Jesuítas aqui em Brasília, e é também a casa do Observatório Luciano Mendes de Almeida, Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Então, é uma parceria entre os jesuítas, o Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o Centro Cultural de Brasília, que é a Casa dos Jesuítas, a Comissão Justiça e Paz de Brasília, que somos nós, e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Todos os meses, na primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos para falar do Diálogos de Justiça e Paz. E o tema do Diálogos de Justiça e Paz de novembro é sobre o Dia Mundial dos Pobres. Sempre em novembro, o Papa Francisco comemora o Dia Mundial dos Pobres, celebra pedindo orações e pedindo uma atenção aos pobres. O tema do nosso Diálogos não poderia ser diferente. O título é Os Pobres e o Futuro da Humanidade, o pedido de reconexão do Papa Francisco. Para esse diálogo, nós teremos dois convidados muito especiais. Padre Júlio Lancelotti, que estará em modo remoto, né, será online, transmitindo diretamente da paróquia de São Miguel na Moca, em São Paulo, e o ministro Gilberto de Carvalho, que hoje é secretário nacional da Economia Popular e Solidária. O padre Miguel Martins, que é do OLMA e é do Centro Cultural de Brasília, dos jesuítas, ele fará intermediação e uma fala também muito importante nesse diálogo de justiça e paz. Para você que está nos ouvindo pela Rádio Nova Aliança, nos acompanha pelos canais do YouTube e do Facebook, no @CJP Brasília, saiba que esta atividade será retransmitida pelas redes sociais no youtube.com/Olma Observatório. Vou repetir. Segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, das 19 às 21 horas, estaremos presencialmente no Centro Cultural de Brasília, que fica no início da Asa Norte, na 601 Norte, na Casa dos Jesuítas, né, o Centro Cultural de Brasília, nos diálogos de justiça e paz. E o tema de novembro é os pobres e o futuro da humanidade. O pedido de reconexão do Papa Francisco com os convidados Padre Júlio Lancelotti, Padre Miguel Martins, Gilberto de Carvalho, ministro Gilberto de Carvalho. Retransmissão pelo YouTube, no youtube.com/Olma Observatório. Bem, feita essa introdução, onde eu peço às pessoas para nos encontrarem amanhã, né? Porque o nosso programa vai ao ar aos domingos. Então, amanhã, às 19 horas, nos encontraremos lá no Centro Cultural de Brasília, 601 Norte, nos Diálogos de Justiça e Paz. Eu aproveito para dar as boas-vindas a Elianildo Nascimento, que trabalha aqui no Distrito Federal em prol do diálogo interreligioso. O Elianildo, ele é do Conselho de Direitos Humanos, Conselho Distrital de Direitos Humanos, e ele atua numa agenda muito importante para nós católicos. Ele atua no Comitê Distrital da Diversidade Religiosa, e foi promotor na última semana, entre várias organizações que participaram, que hoje a gente vai falar sobre isso, do Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa.
Então, no dia 26 de outubro, aconteceu um evento de celebração do Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa, e a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, do GDF, que é onde o Elinildo trabalha, apoiou esse evento, mas o Elinildo está sempre nessa agenda do diálogo interreligioso, da promoção da paz e da justiça. Então, nós aqui da Comissão de Justiça e Paz de Brasília estamos muito felizes de te receber, Elianildo, especialmente aqui no nosso programa de Justiça e Paz, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e nos nossos canais do YouTube, do Facebook, @CJP Brasília. Elianildo, seja bem-vindo. Por favor, dê a sua saudação aos nossos ouvintes, conta para a gente como que foi esse dia do diálogo interreligioso. Primeiro, quero fazer um imenso agradecimento à CJP, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, também à Rádio Aliança, por ter essa disponibilidade, essa preocupação em trazer temas de suma importância, não só os vinculados aos direitos humanos, à liberdade de crença e convicções, mas também outras tantas pautas que são que estão sempre sendo destacadas por essa comissão. E agradecer, professora, Ana, de mais uma vez nos encontrarmos. Eu estou participando desse espaço. Pois bem, a senhora nos lembrou o evento que aconteceu no último dia 26, para a sexta edição dos diálogos com o Comitê Distrital de Diversidade Religiosa. Esse é um evento que ele lembra uma data que, infelizmente, é uma data advinda de um ato de violência e, especialmente, no caso aqui do Distrito Federal, uma violência religiosa, de intolerância religiosa, praticada contra os segmentos da confissão católica romana, que é o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa. Ele foi estabelecido por uma lei distrital, a Lei 5.690 de 2016, construída por uma articulação nossa, junto com então o deputado Chital Lira, e ela lembra um fato que aconteceu em 2004, 25 de outubro de 2004, em que a Igreja Rainha da Paz, no momento de uma celebração a Nossa Senhora Rainha da Paz, ela foi invadida por uma pessoa que pegou a imagem de Nossa Senhora e quebrou na frente de todos juntos. Então, arcebispo militar, eu esqueci, acho que já aparecido, e mais milhares de pessoas que lá estavam. E essa pessoa gritava, ele tinha uma camiseta que dizia Exército de Jesus, e ele gritava com muita ênfase que Deus o havia enviado para quebrar aquele ídolo de barro. E aquilo, Deus estava muito feliz por aquele ato que ele praticava, né? Era uma pessoa humilde, simples, inclusive o arcebispo militar sequer prestou queixa, né? Porque isso era um crime tipificado na Lei 7.716/89, conhecida como Lei CAO, que foi o Carlos Alberto Oliveira, que um parlamentar já falecido, um parlamentar do Rio de Janeiro. E aí, em função dessa data muito específica, nós temos um dia nacional, que é o dia 21 de janeiro, que também por um outro ato de agressão que levou à morte uma sacerdotisa de matriz afro-brasileira, uma senhora octogenária, mãe Gilda, em Salvador, mas nós não tínhamos uma data do Distrito Federal. E aí, em função desse caso, que houve essa data com os fins de trazer uma reflexão, de educar e também os religiosos sobre a questão do respeito à diversidade religiosa. Então, esses eventos, esse foi o sexto encontro com o comitê. Esse ano ele foi organizado por organizações como o próprio Comitê de Diversidade Religiosa distrital,
Intergovernamental, que é um órgão paritário responsável pela indução da política sobre direitos humanos e diversidade religiosa, mas também a Iniciativa das Religiões Unidas. Acho que nós perdemos o contato com Elianildo. A Rede Nacional da Diversidade Religiosa e Laicidade, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, com apoio da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, né, que também sempre atua apoiando essas iniciativas, o CONIC também tem muitas ações nesse campo. A J. Rubin Law Society, que é uma organização internacional, também foi uma organização entre os entes organizadores, o Conselho de Ensino Religioso do Distrito Federal, entre outros tantos, que eu já vou me esquecendo, que foram a muitas mãos. Né? E a ideia justamente é isso, né? Trazermos uma reflexão sobre essa questão, apresentarmos como ela está em Brasília, no nosso território, e fomentarmos ações, encaminhamentos, proposições relativos à política. Então, esse encontro reuniu todas essas representações, lideranças religiosas de diversos segmentos, federações, etc. Mais uma vez, elencando compromissos a serem trabalhados posteriormente. Elianildo, e você, assim, é lógico que todos nós entendemos a importância, né, de defender a liberdade religiosa, mas é interessante como as pessoas, assim, por diferentes perspectivas, no aspecto da lei nacional, né, Uhum. que foi uma pessoa de matriz africana, e na lei distrital, que foi justamente um ataque à igreja Rainha da Paz, que fica ali no eixo monumental, né? Um abraço para o pessoal da Rainha da Paz. Eu mesma, quando adolescente, frequentava a Catedral Rainha da Paz, porque eu era do Colégio Militar de Brasília. Um abraço para o pessoal também do Colégio Militar de Brasília. E é curioso assim de a gente trazer para os ouvintes essa perspectiva de que não é uma ou outra religião que necessariamente é atacada, né? Então, o que a gente tem de combater é a intolerância religiosa. As pessoas Uhum. têm de ter a liberdade de expressar as suas crenças. Eu queria entender melhor como que essa rede que vocês dialogam entre as religiões, como, assim, como é a dinâmica dessa rede, porque eu tenho a impressão de que são pessoas que são muito felizes que se encontram nesse processo de diálogo interreligioso. Geralmente, quem tem a vontade de dialogar são pessoas mais abertas e mais felizes. E eu queria saber como que é a interação e, assim, como que você observa esse processo em termos de Uhum. valoração dos direitos humanos? Porque cada um expressar a própria religião é um direito humano fundamental. Sim, claro. Eu queria trazer duas dimensões da questão. Uma do diálogo ecumênico e interreligioso, e uma outra dimensão, que é a dimensão do exercício e das obrigações, das responsabilidades que o Estado tem ou estão consolidadas na Declaração Universal de Direitos Humanos, completou agora 75, né, 75 anos, foi de dezembro de 1948. Né? Na dimensão social, aí eu não posso deixar de, nesse espaço, lembrar a importância da Igreja Católica, a partir do Vaticano II, muito especialmente, de abrir, de ter um olhar para o diálogo ecumênico, de fomentar o diálogo com as outras igrejas cristãs. A gente sabe que as ideias, as vinculações, as perspectivas e o diálogo ecumênico, nos moldes onde, digamos assim, modernos, elas nascem ainda lá no final do século XIX, etc. Mas eu falo, a importância do Vaticano II em que, concretamente, a Igreja abre-se para um diálogo com outras confissões, em um primeiro momento, confissões cristãs,
uma diversidade que é imensa, e lá na frente nós temos a, a importância histórica do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, nesse campo, ele começa a promover os encontros de Assis na cidade de São Francisco, reunindo um conjunto imenso durante 2, 3 dias, eu não me lembro agora aqui, de budistas, islâmicos, judeus, hinduístas, cristãos, os diversos matizes, os ortodoxos, etc., as igrejas, no sentido de trabalhar esse respeito a essa diversidade. Não na imposição de uma perspectiva religiosa sobre que se pudesse se achar superior às outras, mas mostrar a riqueza do sagrado, mostrar que essa diversidade pode conviver junto, pode se respeitar e atuar em ações diversas conjuntamente. O Papa Francisco vem consolidar essa perspectiva. Ele retoma esses encontros de Assis e, nos seus documentos e na sua própria visão, tem ele trabalhado isso. As entidades, os organismos, existem N organismos internacionais e nacionais que atuam nessa perspectiva de promover o diálogo. Eu posso me lembrar aqui, ó, em 1893, houve o primeiro Parlamento Mundial das Religiões. Sabe quando veio o segundo? 100 anos depois. 100 anos depois, em 1993, retoma-se esse processo do Parlamento Mundial das Religiões, uma perspectiva de fomentar diálogos, etc. E isso tem uma continuidade. Criam-se redes, nós temos a Igreja Católica com a CLAI, que é aqui latino-americano de Conselho Latino-Americano de Igrejas. Nós temos uma organização internacional que congrega as religiões de confissão protestante, que também Conselho Mundial de Igrejas. Nós temos a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que também é internacional, com mais de 100 religiões. E a ideia, justamente, é trazer, através de uma convivência, criar laços de afetividade, em que possamos nos colocar no lugar do outro, nesse sentimento de sentir a dor que o outro, e a dor que o outro sofre acontece de muitas formas, dentre as quais a intolerância religiosa. E aí, no Brasil, 2 grandes segmentos são atacados na sua espiritualidade em maior monta. Os povos indígenas, desde sempre, nas suas religiosidades, tendo suas casas de reza destruídas pelo agronegócio e por outras tantas, e as religiões matrizes afro-brasileiras. Eles são os maiores atacados aqui no Brasil. No campo legal, a outra dimensão, nós temos uma legislação que é muito moderna até para essa temática. Nós temos as garantias constitucionais, que elas repetem o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a garantia da liberdade de crença. O Estado tem que garantir que qualquer um possa exercer a sua crença, a sua fé. Ele não pode ser impedido de ter a sua fé, de exercer o seu direito à religião ou de não ter religião. O Estado tem essa obrigação. Isso está consolidado no artigo 5º da Constituição, inciso 6º, também o inciso 7º, mas especialmente inciso 6º e 8º, está garantido na Constituição através do artigo 19, inciso 1º, em que também trata da laicidade, a separação Estado-Igreja, separação que, no nosso caso, Brasil, acontece em 1890, antes de nossa primeira Constituição republicana, além de outras tantas previsões que garantem o direito e, inclusive, a relação entre o Estado e religião, no sentido das questões de ordem social, questões de financiamento, inclusive. Então, nós temos isso, nós temos uma legislação, a Lei 7.716, que traz as punições e as referentes à intolerância religiosa, os casos de intolerância religiosa, eles estão vinculados nessa lei. Nós temos outras tantas leis que, ao longo desse período, foram sendo estabelecidas. Direito à assistência religiosa, que é garantido na Constituição. Ela fala na assistência religiosa nos hospitais,
assistência religiosa nos presídios, entre outras tantas, o dia de guarda, etc, etc, etc. Então, a ideia é que essas ações, do ponto de vista social, criem a possibilidade de diálogo, de respeito, a partir de uma afetividade e do conhecimento. Você tem uma ideia, o último censo de 2010, nós tínhamos 147 expressões religiosas distintas. Isso sem falarmos, isso no Brasil, sem falarmos nas divisões do cristianismo, que chegam às milhares. Então, você tem N divisões, especialmente no cristianismo chamado evangélico ou protestante, que tem, você tem as igrejas históricas, mas tem as igrejas novas, e é uma dimensão imensa. Então, olha o tamanho da riqueza de espiritualidade que a gente tem aqui, né? E a gente deveríamos conviver em paz. A religião não pode ser lugar de fomento à ódio e à perseguição, nem à violência. Então, esse, acho que é um grande desafio que nós temos e que, efetivamente, algumas igrejas, lideranças, eles têm esse compromisso, mas muitas vezes é difícil de ver no conjunto dos praticantes ou seguidores dessas religiões. Então, esse é o nosso desafio, de mostrar a essas pessoas a importância do que é respeitar a religião do outro, porque também o será respeitado. Elianildo, foi maravilhosa essa sua explicação. E agora, assim, ó, tudo que é bom passa rápido, né? O nosso Sim. programa na Rádio Nova Aliança está chegando ao fim. Então, se você pudesse sintetizar em uma mensagem principal para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, a importância do diálogo interreligioso, o que você ressaltaria? Aí, assim, de conhecer o sagrado, o nosso sagrado, vivenciar e conhecer o sagrado. Eu estou falando aqui com um segmento de maioria cristã católica romana, que já é lindo, seu sagrado é esse. Mas conhecer e vivenciar esse nosso sagrado também necessita, prescinde de termos a capacidade de vislumbrar a riqueza do sagrado dos outros. Existem muitos sagrados. E esses todos têm a sua importância vital para aquelas pessoas que neles creem. Né? Então, nós não estamos disputando espaço. Isso não é campeonato de futebol. Não, nós temos que respeitar essas riquezas divinas, pois todas caminham para o respeito, o amor ao próximo, o amor à solidariedade, à humanidade, aquilo que de mais bonito temos nas religiões, está comum em todas as religiões. Tem que ter essa noção. Tudo mais que venha, mesmo utilizando-se a religião para criar dissensão, preconceito, ou outras, isso tem que ser percebido, para que não fujamos a nossa perspectiva, as nossas reais e principais crenças. Eu, então, conversei com Elianildo Nascimento, que atua diretamente nesse diálogo interreligioso. Elianildo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Conte com a Comissão de Justiça e Paz de Brasília para propagar essa mensagem do diálogo interreligioso e do acolhimento às mais diferentes religiões que nós temos na diversidade brasileira, que é a grande riqueza do Brasil. Nós, católicos apostólicos romanos, vocês ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, temos de ter a consciência de valorizar os nossos irmãos e acolhê-los, cada um com as suas particularidades, inclusive em religiões diferentes da religião católica. Nós temos que, vamos dizer assim, nós vivemos num país onde a Constituição, que tem no seu preâmbulo a menção a Deus, né? De uma maneira muito aberta, muito transparente, e de uma maneira que valoriza todas as religiões. Ou seja, valoriza cada uma e cada um de nós. Obrigada, Elianildo, pela sua entrevista.
Obrigada por continuar esse trabalho maravilhoso, que eu sei que é um trabalho de muito tempo, e tenho certeza que você atua em várias outras pautas de paz, como o desarmamento, com a propagação da justiça, um grande defensor dos direitos humanos, que é daqui da nossa cidade. E eu te agradeço de coração por essa entrevista e por esse espaço que você concedeu na sua agenda para estar conosco aqui na Rádio Nova Aliança. Por favor, a Eu, sua muito, despedida. muito, muito obrigado mesmo. Estamos à disposição em sempre e estamos sempre unidos, estaremos sempre unidos, né, em tudo que for pelo bem comum, pelos direitos humanos, pela bondade, o respeito à diversidade. Muito obrigado, muito honrado mais uma vez estar aqui com você, professora Ana. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. E olha, deixa eu te dizer o seguinte, que os nossos ouvintes, na sequência, eles acompanham o Evangelho comentado por Simone Fouquim, que é a nossa teóloga, que traz Sim. para a vida cotidiana uma conexão do Evangelho com as nossas ações do dia a dia. E também depois o programa de Dom Paulo César, que fica logo após o nosso programa. Um abraço, Dom Paulo, e que nos muito enriquece com o compartilhamento dos seus ensinamentos, do seu acolhimento como grande pastor da nossa igreja aqui em Brasília. Eu estive então com Eliane do Nascimento, eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, pela Comissão Justiça e Paz de Brasília, e esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Desejo a todas e todos que tenham uma excelente semana e recebam o nosso abraço fraterno para que essa semana comece de uma maneira mais positiva, que a gente possa realmente propagar a paz e a justiça nas nossas ações de todos os dias. Eu relembro a vocês o nosso convite do nosso Diálogos de Justiça e Paz desse mês de novembro, que vai contar com o padre Júlio Lancelotti e também com o ministro Gilberto de Carvalho. Vai acontecer nessa próxima segunda-feira, amanhã, 6 de novembro, das 19 às 21 horas, no Centro Cultural de Brasília, no iniciozinho da Zanorte, na 601 Norte. Padre Miguel Martins, pelos jesuítas, vai fazer a ponte entre o Padre Júlio e o Gilberto de Carvalho com o tema Os Pobres e o Futuro da Humanidade, o pedido de reconexão do Papa Francisco. Eu estive com a Eliane do Nascimento e esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre os indígenas e sobre as recentes agressões que aconteceram no Maranhão. Um abraço a todos vocês e tenham todos uma semana repleta de justiça e paz. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 14, de 1 a 11. Trata-se de uma parábola que fala sobre a convivência comunitária, a convivência em sociedade. No texto de hoje, Jesus está tomando uma refeição na casa de um fariseu, que era uma liderança religiosa no judaísmo da época de Jesus. Ali, Jesus nota a preocupação dos demais fariseus em escolher os primeiros lugares nos assentos. Diante disso, ele aproveita a ocasião para ensinar por meio de parábola sobre a escolha dos lugares quando somos convidados para uma festa de casamento. Importante lembrar que desde o Antigo Testamento, a festa de casamento possui também um grande significado simbólico para o povo judeu. Significa a união de Deus com seu povo. E aqui, neste texto, o evangelista Lucas compreendeu que a parábola que Jesus está dizendo traz também este significado e também o amplia, isto é, esta união é concretizada com a instauração do reino de Deus em nossas vidas, porém com o compromisso de que o reino acontece quando nos colocamos como servos de Deus, buscando os últimos lugares e não os primeiros. Jesus conclui a parábola com esta explicação: porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A parábola exige do ouvinte e da ouvinte a compreensão profunda do mistério do reino de Deus. Por trás da parábola, Jesus faz uma crítica. É que os fariseus buscavam os primeiros lugares,
buscavam poder, buscavam ser servidos. Quem busca os melhores lugares e as primeiras posições, busca também poder. E este poder é perigoso, pois é um poder eivado de dominação, de opressão, que leva à exclusão, leva a desigualdades, indiferenças e até genocídios. Ao longo da história humana, vimos que o poder de dominação em nome de Deus matou muitas pessoas. Hoje estamos assistindo novamente essa violência na terra bíblica. Nesta terra sempre houve convivência entre vários povos, de várias etnias. Nunca foi terra de uma só etnia. É importante lembrar que a terra prometida, que é uma teologia do Antigo Testamento, ou o reino de Deus, que é a teologia do Novo Testamento, não se alcança com violência e destruição de uma geração, de uma etnia. Jesus nos ensinou que o projeto do reino de Deus se constrói nas relações fraternas, assim também como nos ensinou o Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti. É importante aqui considerar que, tanto para a religião judaica como islâmica, Jesus de Nazaré foi um grande profeta que passou por essa terra ensinando e fazendo bem. Oremos, portanto, para que os ensinamentos do profeta Jesus inspire as lideranças políticas e religiosas dessa terra santa a fazerem o bem, no sentido de construir aqui mesmo o projeto de Deus para todos, de participação de todos e todas no banquete da vida. Amém. Bem comum, todos dando as mãos.